Lucas 15, do 11 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar novamente. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença no nosso meio. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos vivido aqui neste lugar. Te agradecemos porque neste culto o Senhor já tem se manifestado e falado aos nossos corações, através dos louvores, das orações. E queremos te pedir, Deus, continua falando, agora através da tua palavra. Nos dê ouvidos atentos, mente aberta, corações, ó Pai, abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem na vida já se aborreceu com alguém, já se chateou com alguma pessoa, um amigo ou parente, e aí você ficou sem falar com ela por causa disso durante algum tempo? Acho que todo mundo, né? E aí depois vocês se reconciliaram, voltaram a se falar, fizeram as pazes, voltaram a se dar bem. Acho que em todas as fases da vida isso acontece com a gente, desde criança. Quando a gente é criança, tem lá aquele amiguinho, aquela amiguinha, aí tem hora que a gente fica de mal. Quem lembra disso, dessa expressão? Era uma expressão de criança: estou de mal com você. Aí cortava o dedo, né? Corta aqui, né? Aí ficava de mal. Aí vinha alguém e fazia todo aquele: por que você está de mal? Volta a falar com o seu amiguinho. Aí voltava e falava: agora eu estou de bem. Não era assim? E ao longo da vida, a gente vai vivendo, isso vai acontecendo. Aos desentendimentos, aos aborrecimentos, e aí muitas vezes isso rompe uma relação, mas para a glória de Deus tem os momentos também em que essas relações elas voltam, porque há ali uma reconciliação. Irmãos, espiritualmente falando, essa é a condição do ser humano. O ser humano ele já nasce numa condição separada de Deus, por causa do pecado. Por causa do pecado, todo ser humano está distante, separado de Deus, como se estivesse de mal. Mas aí vem Jesus e sua obra redentora, a sua obra na cruz, nos reconcilia com Deus. Ele nos traz de volta a Deus, nos traz para perto de Deus, nos dá paz com Deus. E aí, quando você vê a palavra reconciliação no dicionário, uma das definições reconciliação é restabelecer uma boa relação. Ou seja, havia uma boa relação, essa relação se quebrou, mas a reconciliação restabelece essa boa relação. Uma outra definição é fazer as pazes.
Então é isso que Jesus nos proporcionou. Ele nos proporcionou que nós fizéssemos as pazes com Deus, fôssemos reconciliados. Reconciliação, portanto, é recomeçar. Todas as vezes que nós quebramos uma relação pessoal, um relacionamento pessoal e nos reconciliamos com essa pessoa, nós estamos recomeçando. E assim com Deus, nós também temos oportunidades de recomeçar. E esse texto, essa parábola que Jesus conta, é um grande exemplo do que é reconciliação e do que é recomeçar. Essa história, ela narra a história de um pai que tinha 2 filhos, e essa manhã eu vou me ater apenas ao filho mais novo, que tinha um filho mais velho e um mais novo. Eu vou focar no filho mais novo, né? Porque o filho mais novo é aquele que pede a sua parte da herança ao pai, para sair de casa. E aí o pai, então, lhe dá essa parte da herança, porque ele queria sair de casa e ele queria curtir a vida. Ele queria sair debaixo da cobertura de seu pai, ele não queria mais ficar na cobertura do pai, ele queria ter uma vida independente, ele queria curtir a vida, afinal de contas, a vida é uma só. Ela precisa ser vivida. Acredito que esse era o pensamento daquele jovem, daquele filho mais novo. Essa parábola, ela fala de escolhas. Escolhas que fazemos. Porque aquele jovem, ele fez escolhas. Só que o tempo todo nós vamos nos deparar com escolhas. Você está aqui hoje porque você escolheu vir à igreja. Alguns não estão porque escolheram não vir. Então, as escolhas fazem parte da vida. Agora, as escolhas que fazemos hoje, elas vão reverberar, ou seja, vão ter uma consequência lá na frente, lá no futuro. Se você hoje é um profissional, um bom profissional, tem uma boa profissão, porque lá atrás você fez uma escolha. Você escolheu estudar e aprender aquela profissão. Você escolheu se dedicar, e a sua escolha teve uma consequência boa hoje. A sua escolha lá atrás teve uma consequência boa hoje, fez de você um bom profissional, um excelente profissional. Isso é um dos exemplos de escolhas. O tempo todo nós fazemos escolhas. O que precisa ser refletido é: as escolhas que fazemos refletem a vontade de Deus para as nossas vidas? As escolhas que você tem feito hoje são a vontade de Deus para a sua vida? Aquele jovem, ele fez escolhas ruins. Ele fez escolhas ruins. E aí ele viveu, nós vemos isso no texto, consequências ruins. Porque escolhas ruins vão levar a consequências ruins. Mas só que ele também soube recomeçar. Ele se reconciliou com aquele pai. Ele recomeçou. Porque o nosso Deus é Deus de reconciliação. O nosso Deus é Deus de recomeço. E eu não sei qual é a sua condição nessa manhã, mas se você precisa recomeçar, hoje Deus está te chamando para recomeçar, para se reconciliar com Ele. E eu aprendo aqui algumas coisas, eu queria destacar alguns pontos aqui desse texto. Primeiro ponto é que aquele filho mais novo, ele podia pedir a parte dele da herança, porque ele tinha esse direito. Mas o que era direito não era a melhor escolha. Lá em Lucas 15, 12 e 13, o texto diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. A lei naquela época, segundo os estudiosos, permitia que ele pedisse a parte dele da herança, mesmo antes do pai morrer. Só que isso não era visto com bons olhos. Porque quando um filho pedia a herança antes do pai morrer, o que ele estava dizendo? Pai, eu quero que você morra. Já que você não morreu, antecipa aí a minha parte. Era esse o recado que o filho estava dando. Então, isso não era bem visto pela sociedade. Ainda assim, ele fez, porque a lei permitia. E esse pedido denunciava algo no interior, no íntimo daquele filho. Ele desejava viver uma vida independente.
independente. Ele não queria mais depender do pai. Ele não queria mais viver aquela condição. Ele queria independência. E, irmãos, esse é o discurso da sociedade que temos vivido hoje. As pessoas são motivadas e ensinadas a viverem uma independência, inclusive de Deus. As pessoas não querem mais depender de Deus. Então, há um discurso de independência nas mídias, em tudo que é mídia social, em tudo que é mídia televisiva, internet, há um discurso, há um ensino, em cada reels que você acessa, em cada stories, em cada série, filme, novela, música, as pessoas têm reproduzido esse discurso, têm reproduzido um discurso de uma felicidade, onde o que você deseja e te faz feliz é o que importa. E você não precisa de Deus. Já falei isso aqui algumas vezes, a sociedade já cancelou Deus. Não buscam mais a Deus para nada. E isso tem sido passado e influenciado gerações. Eu lembro que há alguns anos atrás, a Bia era adolescente, ela devia ter 13 anos. Ela hoje está com 21. Eu fui buscar ela num curso de inglês que ela fazia. Era um sábado. E aí, nesse dia, a gente ia almoçar na rua, porque ela saía bem na hora do almoço. E aí, eu não sei o que aconteceu, a gente estava conversando alguma coisa no carro, eu, a Lu e a Bia, e alguma coisa que eu falei que não podia, não lembro o que é, mas eu lembro da frase que ela usou. Ela falou, eu posso, porque eu sou uma mulher livre, forte e independente. Com 13 anos de idade, minha filha me soltou essa. Qual foi minha reação? Como é que é? Repete aí o que você falou. Ela repetiu. Eu falei, então tá bom. Você é livre, forte e independente? Então, a gente está indo almoçar agora na rua. Você vai pagar a sua comida, né? Já que você é independente, você paga o seu almoço. E esse curso de inglês que eu fui te buscar hoje, eu não vou mais te buscar. Você pega o ônibus com o seu dinheiro, volta para casa. A mensalidade do curso você também paga. E para ir para a escola, você também paga a mensalidade da sua escola. Você vai para a sua escola de ônibus, não te levo mais, porque você é independente. É claro que eu não ia fazer isso, mas eu tive que dar nela um choque de realidade. Mas por que ela falou isso? Porque ela ouviu em algum lugar. Pode ter ouvido num desenho animado. Pode ter ouvido num vídeo de alguém no YouTube falando. Pode ter visto isso numa série, num filme. Pode ter ouvido numa música. Ou pode ter em tudo isso junto. Porque esse é o discurso que o mundo tem ensinado, que o mundo tem propagado. E, irmãos, não há vida independente, principalmente de Deus. Deus não nos criou para sermos independentes. Deus nos criou para sermos codependentes, para sermos dependentes do Senhor. A melhor coisa é ser dependente do Senhor. É ter sua vida controlada pelo Senhor. É tomar as decisões da sua vida dirigido e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a melhor coisa que tem. Porque quando nós queremos ser independentes e tomar decisões por nós mesmos, nós nos equivocamos, nós tomamos decisões erradas. Assim como aquele jovem, quando decidiu escolher sair da casa do pai, foi uma decisão equivocada. Quantas decisões equivocadas nós tomamos porque queremos ser independentes. Não consultamos a Deus. Queremos viver muitas vezes uma vida longe da vontade de Deus. Como têm sido as tuas escolhas, meu irmão? Deus, Ele não força ninguém a fazer uma escolha. Pelo contrário, Ele deu a você o poder de decisão. Ele deu a você o poder de escolher. Para quê? Para, com isso, estabelecer na nossa vida a oportunidade de aceitar ou não o que Ele preparou para nós. Quando o povo estava no deserto, indo para a terra prometida, Deus, depois de ter dado todas aquelas leis, todas aquelas direções de adoração, de como deveria adorar, de como o povo deveria se comportar, o que o povo deveria guardar, o que o povo deveria evitar, Ele fala em Deuteronômio 30:19. Hoje eu tomo céu e terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes.
que Deus estava falando? Isso aqui que eu estou dando para vocês é vida. Mas o que vocês vão escolher? Vocês que vão escolher. Vocês vão escolher a bênção ou a maldição? A vida ou a morte? E aí Deus reforça, escolham a vida, para que vocês vivam bem, para que vocês sejam abençoados. E o que nós temos escolhido, irmãos? Vida ou morte? As nossas escolhas têm trazido para nós bênção ou maldição? Aquele jovem fez uma escolha, pediu sua parte na herança. Ele tinha direito a fazer aquilo, mas aquilo não era o melhor para ele. Nem tudo que você tem direito é o melhor para você. Nem tudo que nós temos direito é o melhor para nós naquele momento. Aquele jovem, ele não estava preparado. Ele não tinha estrutura pessoal, ele não tinha experiência em administrar bens, recursos, ele não tinha maturidade. E às vezes nós queremos pular etapas da nossa vida, queremos viver coisas e nós não estamos preparados, nós não temos maturidade. Você, adolescente, se você está aqui, você que tem 12, 13, 14 anos, para com esse faniquito de querer namorar, ainda não é tempo de namorar. Para de querer pular etapas da sua vida. Nós queremos pular etapas. Você precisa entender se você está pronto para isso. Você que quer casar, cuidado também para você não pular etapas. Está todo mundo mostrando, as situações estão mostrando que não é a pessoa certa, mas você quer. São as escolhas. Cuidado. Aquele jovem gastou tudo que ele tinha, ele desperdiçou todos os bens. Quando a gente anda longe da vontade de Deus, a gente gasta tudo, a gente desperdiça tudo que Deus nos deu, talentos, dons, porque a gente começa a usar de maneira errada. Começa a usar de maneira errada, a gente usa o tempo de maneira errada, a gente usa o nosso corpo de maneira errada. A nossa mente, os nossos dons, talentos, habilidades que Deus nos deu, a gente começa a usar de maneira errada e gastar tudo que tem. Quantos aqui conhecem a cantora Whitney Houston? Conheceram, né, a cantora Whitney Houston? Essa cantora, ela foi muito conhecida, muito famosa, muito premiada. Ela era conhecida, ela fez muito sucesso nos anos 90, início dos anos 2000 também. Ela era conhecida como A Voz. Esse era o apelido dela, A Voz, The Voice. Inclusive, o programa The Voice é inspirado nela, porque ela era a voz, de tanto que ela cantava. Foi uma das cantoras mais premiadas. Ela ganhou 7 Grammys. Ao todo, ela ganhou 415 prêmios. Ela vendeu mais de 440 milhões de cópias de discos. Ela era muito reconhecida, muito falada. Ela fez filmes também, além de cantar, ela fez filmes. E quantos aqui sabem o fim da vida dela? Como foi o fim de Whitney Houston? Ela foi encontrada morta na banheira de um quarto de hotel, afogada naquela banheira, e quando foram fazer os exames lá, né, a autópsia, enfim, encontraram sinais de que ela estava usando drogas. Ela se viciou em drogas. Ela teve vários casamentos, relacionamentos abusivos nos seus casamentos. Foi um fim triste. Para quem tinha tanto talento, um fim triste, melancólico, terrível. Mas como a Whitney Houston surgiu? Ela aprendeu a cantar no coro infantil da igreja que sua família frequentava, a igreja de Nova Jersey, se não me engano, batista. Alguém que foi presenteada com talentos e dons pelo Senhor, mas usou de maneira errada. E esse foi o fim dela, por causa das escolhas. Quando eu escolho ficar longe de Deus, tudo aquilo que eu ganhei do Senhor, tudo aquilo que eu ganhei do Pai, eu vou desperdiçar, porque eu vou usar de maneira errada. Mas uma outra coisa que eu aprendo é que o filho mais novo, ele se depara com a realidade. Ele percebe o que ele fez. Lá no versículo 14 até o 17, a palavra diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Irmãos, ele caiu na real, ele caiu em si. Ele percebeu que a vida dele não tinha progredido, não tinha crescido, e que todo aquele sofrimento podia ter sido evitado se ele não tivesse tomado uma escolha tão ruim. Tudo que ele possuía, tudo que ele recebeu do Pai, ele não tinha mais. Ele havia perdido tudo. Ele percebeu que estava sozinho, e que sozinho ele não era capaz. Ele precisava voltar. Deus hoje quer que você caia na real. Deus hoje quer que você caia em si. Que você volte atrás nas decisões equivocadas que você tomou, nas decisões de viver sem Ele, nas decisões de se afastar dEle, nas decisões de sair da casa do Pai. Deus quer que você volte atrás. Por causa das suas más escolhas, aquele jovem estava vivendo consequências terríveis. Quais as consequências que você tem vivido hoje? É hora de voltar. Aquele jovem percebeu que ele estava deslocado, ele estava num lugar que não era para ele. Não era para ele. E aí eu me lembro da minha vida, e eu vou pedir licença aqui aos irmãos para contar um pouco. Muitos sabem que eu me converti, ainda criança, eu tinha 10 anos. Me batizei com 13, eu era uma criança e um adolescente que fui muito ativo na igreja. Cheguei a ser presidente da União de Adolescentes. Quem lembra aqui de União de Adolescentes? Se não quiser levantar a mão para acusar a idade, não precisa. Fui presidente da União de Adolescentes com 13 anos. Com 15 eu me afastei, irmãos. Com 15 eu tomei decisões equivocadas. E fui para longe da casa do Pai. E aí eu virei um roqueiro, daqueles roqueiros bem doido, de cabelo grande, que andava com as blusas esquisitas, umas blusas endemoniadas lá, enfim. E aí eu frequentava um lugar, um dos lugares que eu frequentava, era uma casa de show chamada Garas, que existe até hoje. É lá na Rua Ceará, na Praça da Bandeira. Assim, um ambiente bem familiar, né? Que tinha essa casa de show de rock, um bar com o primeiro motoclube do Rio de Janeiro chamado Hells Angels, os Anjos do Inferno, e numa outra rua, assim, bem do lado, uma famosa vila de prostituição, muito falada, conhecida no Rio de Janeiro, né? Então, aquele ambiente bem familiar, e eu ali, com 16, com 17, com 18 anos, frequentando aquilo ali. Eu estava naquele lugar. Todos os meus amigos, todos nós ali, meu círculo de amigos, já bebíamos muito. E todos eles já estavam começando a usar drogas, a fumar maconha. Só eu e um outro amigo que ainda não tinha ido para essa coisa, porque eu vou ser bem sério, eu tinha medo. Eu conhecia a palavra, irmãos, eu tinha medo. Eu sabia que, de alguma forma, eu sabia que estava errado. Tinha um negocinho ali dentro de mim, ó, você está errado, você está errado. Eu falei, gente, já pensou, eu fumo esse negócio aí, tem um treco, morro, eu vou para o inferno. Né? Era isso que eu pensava. Só que um dia alguém passou ali, me entregou um folheto. E era um folheto diferente, porque eram uns roqueiros também, bem doidão, só que crentes. Aí me entregaram um folheto lá, e aquilo, de alguma forma, me deu um estalo. Eu olhei para aquele ambiente que eu estava e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. Aí eu lembro que cheguei em casa, no dia seguinte, esperei minha mãe acordar e fui conversar com minha mãe e falei, mãe, eu preciso voltar para a igreja. Eu quero voltar para Jesus. E eu me emociono um pouco quando lembro dessa história, porque era isso. Eu estava num lugar que não era para mim. Talvez você está aqui hoje, nessa manhã, mas tem estado em lugares que não é para você. Tem frequentado lugares que não é para você frequentar. Tem estado com um círculo de amigos que não é para você estar. Deus está te chamando de volta. O teu lugar é na casa do Pai. O teu lugar é junto do Pai. Ele estava cuidando de porcos, aquele jovem. Irmãos, olha, pensa em toda a situação. Para um judeu, cuidar de porco era a coisa mais humilhante que tinha. Judeu não cuidava de porcos.
Judeu não comia comida de porco, era proibido, né? A lei proibia, não podia tocar nos porcos, porque aquilo representava impureza. Era inconcebível, era inviável um judeu ter que se aproximar ou lidar com porcos. Imagine criar porcos, e isso desde a lei de Moisés. Por quê? Porque aqueles animais, na lei, no Antigo Testamento, representavam impureza, imundície, e impureza aponta para afastamento de Deus. Talvez você hoje esteja tendo contato com impurezas, com aquilo que te afasta de Deus, mas está na hora de deixar isso de lado e voltar para a casa do Pai. Ele estava sozinho, abandonado, ninguém lhe dava nada. Mas, terceira coisa que eu aprendo, ele reconhece o seu pecado. E aí ele deseja estar com o Pai novamente. Versículo 18 e 19. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Olha o que ele fala aqui, depois de tantas decepções, depois de tantas frustrações, depois de tantas perdas, aquele filho percebe que ele estava distante da verdade, mas ele deseja voltar. E olha o que ele fala: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Ele não fala primeiro, pequei contra o pai dele, mas ele fala, pequei contra Deus e contra ti, porque ele começa a entender a soberania de Deus. Ele começa a entender e se arrepender. Então, ele começa dentro dele mudar o comportamento, porque arrependimento gera mudança de comportamento, mudança de ações, mudança de pensamento. Ele fala, pequei contra o meu pai, mas eu pequei contra Deus. Você precisa hoje se arrepender. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de voltar para o Pai. Hoje é dia de voltar para casa, do lugar onde você não deveria ter saído. E ele entende também que ele precisava se arrepender, mas se humilhar diante de Deus, e ele pensa assim, eu vou pedir para voltar, mas para ser tratado como empregado, como trabalhador, não como filho. Mas o que acontece? Ele volta, mas ele é recebido, ele não é recebido como trabalhador, ele não é recebido como empregado, como escravo, ele é recebido como filho. Porque o Pai o recebe com amor e alegria. Com amor e alegria. Lá no verso 20 até o 24, a palavra de Deus fala assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Todo aquele sofrimento do filho já não representava mais nada, porque ele estava de volta. Porque o pai se compadeceu, o pai correu, abraçou, beijou. E você percebe que quando ele começa a falar, pequei contra Deus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, não dá tempo dele dizer, me trata como um dos teus empregados, porque o pai imediatamente o interrompe e manda trazer vestes novas, anel para o dedo, sandália para os pés. Porque é assim que Deus nos vê e nos recebe, irmãos. É assim que Deus está te vendo e aguardando o seu retorno. Ele quer te abraçar, beijar e te restaurar. A recepção daquele pai mostra que o verdadeiro arrependimento não traz apenas perdão, mas também traz restauração. Restaurado o lugar de volta. Aquele filho tem o seu lugar restaurado. Deus quer hoje restaurar a sua posição de filho. Deus quer hoje restaurar a sua filiação. Você é filho de Deus. Você é filho amado do Senhor. O seu lugar não é lá fora, o seu lugar é na casa do Pai.
Deus quer restaurar a sua filiação. Ele pediu para ser tratado como escravo, como empregado, mas o Pai o recebeu como filho. O Pai o recebeu como filho. Ministério de Louvor, se quiser, já pode subir. O Pai mandou que os empregados, vestissem aquele filho com vestes novas, uma túnica nova. Mandou colocar um anel no seu dedo, sandália nos pés. Irmãos, isso diz muita coisa. Isso diz muitas coisas. Vestes novas, uma túnica nova. Naquela época, uma túnica indicava a classe social que a pessoa pertencia, apontava para a identidade, quem era aquela pessoa, né? Os escravos não tinham túnicas, os escravos usavam roupas velhas, envelhecidas, surradas, roupas mais simples, comuns. Não havia produção industrial em grande escala naquela época. Não havia Hering, C&A, Renner, Riachuelo. Não havia farm, aí para as mulheres que gostam da farm. Não havia essas coisas. Não havia grandes indústrias. Então, quem usava as melhores roupas? Os ricos, as autoridades, os comerciantes, que se vestiam com tecidos mais leves, mais finos. Então, quando o pai manda trazer a melhor roupa para o filho, ele está dizendo: você não vai ser meu escravo, você não vai ser meu empregado, você é e sempre será meu filho. Aquela roupa está dizendo: eu quero que você sinta prazer na minha presença, eu quero que você se sinta seguro na minha presença, eu quero que você se sinta transformado pela minha presença, eu quero que você se sinta perdoado por mim, eu quero que você seja um vitorioso na minha presença. É isso que aquela roupa está dizendo, e é isso que Deus está dizendo para você. Deus quer colocar sobre a sua vida roupas novas. Chega de usar essa roupa de escravo. Chega de ficar preso a essa vida escrava, escrava do pecado, escrava de prazeres passageiros, prazeres efêmeros. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus está te chamando de volta. Meu filho, teu lugar é aqui comigo. Anel no dedo. O anel representava autoridade. As autoridades e os comerciantes usavam o anel. O anel tinha um selo em cima, o selo da família, o brasão da família. Eles usavam aquilo como uma espécie de assinatura. Eles assinavam documentos importantes com aquele anel, com o selo do anel. Então, ia fazer algum documento, registrar alguma coisa, a assinatura era o selo que havia ali no anel. Quando o pai manda colocar um anel no dedo no filho, aquilo ali é a maior declaração de perdão da parte do pai. Porque aquele filho havia perdido tudo. Ele não soube administrar quando teve a parte da herança. Ele perdeu tudo. Mas o pai estava restituindo a autoridade dele de volta, para administrar os negócios, para administrar os bens. Mesmo ele tendo desperdiçado tudo, o pai estava dizendo: eu te perdoo e eu ainda confio em você. Eu ainda confio em você. Você tem autoridade delegada por mim. Deus estava restaurando a autoridade daquele filho. Deus quer restaurar a sua autoridade de filho. Deus quer colocar esse anel no seu dedo. Restaurar a autoridade de filho. Aquele anel, o pai estava dizendo: meu compromisso com você se renova. Eu quero que você tenha autoridade. Eu quero que você tenha sucesso. A nossa comunhão está de volta. Eu quero que você sinta essa autoridade de novo. E sandália nos pés. O pai também manda colocar sandálias nos pés daquele filho. As sandálias significam liberdade, porque só os livres que usavam sandálias. Os escravos andavam descalços naquela época. Imagina, irmão, ter que andar descalço. Eu sei que tem gente que gosta de andar descalço. Eu não gosto. Eu não gosto. Nem dentro de casa eu gosto de andar descalço. Eu fico incomodado. Imagina naquela época que não tinha calçada, as ruas não eram pavimentadas como as de hoje. Quantas doenças, quanto desconforto, quanto chão quente, quanto chão espinhoso, chão com pedra,
quantos calos nos pés, as possibilidades enormes de adquirir tétano, trombose. Quando o pai manda colocar as sandálias, ele está dizendo: filho, eu quero que você se sinta protegido de tudo isso. Eu quero que você sinta o conforto de estar na minha presença. Eu quero que você tenha liberdade para andar, para caminhar na minha presença. Você agora está protegido dos espinhos, dos chãos, da floresta, está protegido do calor da estrada. Eu quero que você se sinta livre para caminhar. Sandália nos pés. Deus tem sandálias para colocar nos teus pés, porque na presença dEle você é livre. Diante dEle você é livre. E ainda depois de tudo isso, Deus manda matar o bezerro gordo para comemorar a volta do filho. Deus tem preparado uma celebração para comemorar o seu retorno para a casa dele. Deus, ele se alegra com o recomeço dos seus filhos. Deus tem um lugar na mesa diante dele preparado para você. A mesa da comunhão, a mesa da celebração, é uma mesa farta. E eu queria encerrar lembrando a vocês a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete foi um dos filhos de Jonatas. E Davi, antes de ser rei, por causa da amizade que ele e Jonatas tinham, Jonatas pediu para ele: o dia que você for rei, eu quero que você cuide da minha família, trate a minha família com honra. E aí Davi fez essa aliança com Jonatas, prometeu a Jonatas que sim, iria cuidar e honrar a família de Jonatas, os descendentes de Jonatas. E aí vocês sabem, teve a guerra contra os filisteus, quando Saul era rei. Saul morre, Jonatas morre, outros filhos morrem. E Mefibosete foi o filho que, por causa de um acidente, ele ficou aleijado dos pés. Ele não podia andar. E aí ele cresceu nessa condição e cresceu numa cidade chamada Lodebar, que era um lugar à margem, onde os excluídos, os esquecidos, os incapacitados viviam. E você sabe que naquela época não tinha inclusão, não tinha esse tipo de coisa. Então a pessoa, numa condição daquela, sem poder andar, aleijada dos pés, era considerada maldita, ela foi amaldiçoada. Então ela não era bem vista, ela não era bem recebida, ela não era bem chegada. Por isso essas pessoas viviam à margem. E ela sequer poderia estar diante do rei por causa da sua deficiência. Mas Davi, quando assume o reinado, ele então pergunta: há algum descendente de Jonatas vivo? E alguém fala: tem o Mefibosete, que é filho dele, mas ele é aleijado dos pés. Já foi avisado, ou seja, você é rei, ele não pode entrar na tua presença. Davi manda chamar. E aí Mefibosete vai, com certeza, muito preocupado, porque naquela época, quando um rei assumia o reinado, para garantir o sucesso do seu reinado, ele tinha que exterminar a família do rei anterior, para que não tivesse ninguém que pudesse reivindicar o trono. Então Mefibosete pensou: bom, eu sou descendente do antigo rei, Davi vai me matar. Mas Davi, quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi restitui todos os bens da família de Saul a Mefibosete e fala: a partir de hoje você vai se sentar à mesa comigo. Você vai fazer todas as suas refeições comigo e com meus filhos. E aí a Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 9, que Mefibosete passou a ser tratado como filho do rei. É isso que Deus faz com a gente. Esse texto, essa passagem de Mefibosete, é um apontamento da graça de Deus. Alguém com deficiência, com limitações, que jamais poderia estar diante do rei, passa a se sentar à mesa com o rei por causa da graça, da misericórdia do rei. E ali na mesa do rei, a deficiência de Mefibosete era escondida, porque quando a gente está diante do Senhor, as nossas limitações, as nossas deficiências ficam escondidas por causa da graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Tem uma mesa do Senhor para a tua vida. Tem um lugar na mesa do rei para você. Mas você precisa fazer a escolha hoje.
Você precisa fazer a escolha agora. Você quer se sentar à mesa? Você quer receber de Deus vestes novas, anel e sandálias? Ou você quer continuar longe da casa do Pai, num lugar que não é para você estar?